Hoje nós vamos mergulhar por um tecido que vai contar uma história para emocionar o seu leitor. Isso mesmo, o texto narrativo. Por meio do cômico, do trágico, do suspense, do maravilhoso, do fantástico, etc. A partir de uma história inventada, eu vou emocionar o leitor. Você vai aprender tudo isso e como isso acontece em um texto de prova de concurso público. Então, vamos à nossa aula. Pensa comigo. E se cada história que a gente lê fosse, na verdade, um tecido? Mas um tecido muito especial, onde cada palavra é um fio e cada frase uma trama bem amarrada. Hoje, a gente vai desvendar juntos essa tecelagem e aprender a ler cada detalhe, como verdadeiros especialistas. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Principalmente quando a gente está de frente para uma prova. Como é que a gente decifra o que está escondido ali no texto? Bom, a resposta está na própria ideia da tecelagem narrativa. Vamos mergulhar nisso e transformar essa habilidade numa ferramenta poderosa para o sucesso. A ideia central é bem simples, mas olha, é poderosa. Pense num texto como um tecido mesmo. As palavras são os fios, as frases é o jeito como esses fios se cruzam, se conectam. E os parágrafos, eles criam a textura final, sabe? Aquela sensação que a gente tem ao passar a mão na história. O autor é o grande tecelão, escolhendo cada cor para nos envolver completamente. Todo tecido bem feito tem aqueles fios mestres que dão sustentação, certo? Na narrativa, esses fios são a estrutura do enredo. São eles que dão forma e força para a história inteira não desmoronar. Olha só que legal visualizar a jornada da história desse jeito. Tudo começa ali, na situação inicial, o ponto de partida. Daí a pouco, o conflito surge, como o primeiro nó na trama. A tensão vai aumentando, o tecido vai esticando, até chegar no clímax. E depois, tudo se resolve no desfecho, que é o arremate final da peça. E aqui a gente chega no coração da trama. O clímax não é só um momento de tensão alta. Pensa nele como o nó mais apertado de todo o tecido. É aquele ponto em que a história dá tão esticada que parece que vai rasgar. É o centro de tudo. O ponto alto da tapeçaria narrativa. Ok. A gente já viu a estrutura, os fios mestres. Mas quem é que está tecendo tudo isso? Quem escolhe as cores, os fios, a trama? Chegou a hora de conhecer o nosso tecelão, o narrador. O nosso tecelão, o narrador, pode trabalhar de jeitos diferentes. Às vezes, ele é um personagem, um fio que está ali tecendo a história por dentro. Outras vezes, ele é um observador, que só descreve o tecido de longe. E tem também o narrador onisciente, que é tipo um mestre artesão, que conhece a origem e o destino de cada fiozinho. Aqui a diferença fica bem clara, né? O narrador observador é como se fosse um visitante numa galeria de arte, descrevendo a tapeçaria que ele está vendo na parede. Já o narrador onisciente, ele é o próprio artista no tear. Ele conhece a história e a emoção por trás de cada fio que ele usou. Bom, a gente já conhece os fios e o tecelão. Mas existe uma baita diferença entre só enxergar os fios e realmente entender o desenho que eles formam. Esse é o nosso próximo passo, a diferença entre ver e entender de verdade. Pensa assim, de um lado, a gente tem a compreensão. É como pegar uma lupa para enxergar cada fio, sabe? Pegar a informação que está ali na superfície. Do outro lado, a gente tem a interpretação, que é dar um passo para trás, olhar a obra completa e sacar o que o tecelão quis dizer com aquele padrão. E como é que a gente interpreta então? A chave para isso é a inferência. É a nossa habilidade de conectar os fios soltos, de ler aquilo que o autor sugeriu, mas não escreveu com todas as letras. É a verdadeira arte de enxergar os desenhos que estão escondidos nas entrelinhas. E por que isso é tão, mas tão importante? É simples. Numa prova, não basta ter qualquer interpretação. A gente precisa captar a essência do texto, aquilo que a banca examinadora quer que a gente veja. É uma habilidade que, sem exagero, decide a aprovação. Mas muita atenção. Nessa busca por padrões, existem armadilhas, os tais nós cegos que podem nos confundir. Vamos dar uma olhada nos erros de interpretação mais comuns para ninguém cair neles. Existem 3 grandes armadilhas. A contradição é bem fácil de entender. É dizer que o fio é azul quando o texto está gritando que é vermelho. A redução é focar num único fiozinho e esquecer de olhar a tapeçaria inteira. E a extrapolação, que talvez seja mais perigosa, é quando a gente começa a inventar desenhos que o tecelão nunca, jamais quis colocar ali. Ou seja, os 2 maiores erros, redução e extrapolação, nascem do mesmíssimo problema, perder a visão do todo. A regra de ouro é: mantenha sempre os olhos na tapeçaria completa e não só num fiozinho isolado, ok? Agora que já temos as ferramentas, vamos para a prática.
Nas provas, a gente vai encontrar diferentes tipos de tecido, e cada um tem uma textura e um propósito bem específico. Basicamente, existem dois tipos principais de tecido que a gente precisa conhecer. De um lado, a narração, que é o tecido artístico, aquele que busca emocionar, envolver. Do outro, o relato, o tecido documental, que tem a missão de informar, de registrar um fato. Os tecidos artísticos são as grandes obras da literatura. Contos, romances, novelas. Aqui, o objetivo é tocar o coração, criar uma conexão emocional forte. É onde o tecelão tem total liberdade para criar os padrões mais fantásticos. A prova vai perguntar sobre as intenções dos personagens, os símbolos escondidos, a mensagem por trás da trama. Já os tecidos documentais, como notícias e biografias, são mais pragmáticos. Eles têm um compromisso com os fatos, com a realidade. O foco aqui é informar, de forma clara e objetiva. A textura é mais sóbria, mais direta ao ponto, sem os bordados da ficção. Numa prova, as perguntas vão ser sobre dados, fatos, a sequência dos eventos ou a opinião de quem escreveu. A partir de agora, o jeito de ler vai mudar. Cada texto vai ser uma nova tapeçaria a ser explorada. Uma chance de praticar esse olhar, encontrar novos padrões e entender melhor a arte do tecelão por trás das palavras. Boa prova! E a pergunta final fica no ar. Com essas ferramentas em mãos, qual será a próxima história que vai ser desvendada? Qual padrão oculto está aí esperando para ser descoberto? A jornada está apenas começando.